salve, minha galerinha do primeiro ano. E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Cumprindo a quarentena direitinho? Todo mundo em isolamento? Beleza, é isso aí. Pessoal, olha só, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos vetores, tá certo? Na última aula que eu mandei para vocês, nós fizemos uma revisão sobre o que são os vetores, certo? Até chegar na parte das operações com vetores, a soma de vetores. Mostrei para vocês como é a regra do paralelogramo, do polígono, não é isso? Discuti com vocês direitinho como é que a gente faz para somar dois vetores utilizando essas duas regrinhas, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar de uma coisa que é extremamente importante no nosso estudo da física, ok? Que são as componentes de um vetor. Pessoal, acreditem em mim, isso vai seguir vocês durante todo o estudo da física, certo? Nós vamos precisar dessas informações durante todo o curso. Então, aprendam isso aqui direitinho, certo? Estudem direitinho, assistam essas aulas quantas vezes for necessário e não esqueçam, anotem as duvidazinhas de vocês, certo? Para que a gente possa depois, no outro momento, ir tirando essas dúvidas, tá certo? Anotem as dúvidas direitinho, depois vocês vão enviar essas dúvidas e a gente vai tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Componentes de um vetor. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Um vetor, ele é um segmento de reta orientado, que ele tem módulo, direção e sentido. São as três características básicas de um vetor. O seu módulo, que é o quanto ele vale, a sua direção, horizontal, vertical, diagonal, e o seu sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para lá. Ok? Então, olha só, pessoal, eu vou desenhar aqui um vetor, ok? Esse aqui vai ser o meu vetor. Digamos que esse meu vetor esteja representando uma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial for, por exemplo, uma força. Lembra que eu disse? Força, ela é uma grandeza vetorial. Então, imagine que esse vetor esteja representando aqui para a gente uma força F. Ok? A força F, essa grandeza vetorial, está representando essa nossa força. Beleza. Ok? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse vetor, ele não está nem na horizontal, nem na vertical. O meu vetor, ele está inclinado, ele está na diagonal. Não é verdade? Beleza. Meus queridos, sabe o que é que acontece? Às vezes, eu vou precisar que esse vetor, mesmo ele estando na diagonal, eu vou precisar que esse vetor tenha um representante seu na direção vertical e um representante seu na vertical e um representante na horizontal. Nós vamos precisar dessas duas representações desses vetores. Essas representações desses vetores, desse vetor F, tanto na horizontal quanto na vertical, é o que nós chamamos de componentes de um vetor. São seus representantes na direção horizontal e na vertical. Esses são os componentes de um vetor. Como é que a gente vai fazer então para ver quem é esse representante do vetor F na direção horizontal e quem é esse representante do vetor F na vertical, que são os seus componentes? Nós vamos fazer o seguinte, primeiro passo, devagarzinho, eu vou traçar aqui no meu quadro o plano cartesiano, certo? Aquele mesmo plano cartesiano que vocês estão acostumados a trabalhar lá na matemática, ok? Eu vou traçar aqui o meu plano cartesiano. Como é que eu faço isso? Eu vou botar a origem do plano coincidindo com a origem do meu vetor F. Ó para cá, ó. Na hora que eu desenhar aqui vai ficar claro para vocês. Ó. Aqui é o meu plano cartesiano.
Aqui está o meu eixo. Vocês lembram lá da matemática? No plano cartesiano, esse eixo é o eixo X, esse eixo é o eixo Y. Ó, coloquei a origem do plano cartesiano coincidindo com a origem do meu vetor. Primeiro passo para eu poder descobrir quem são as componentes ou os componentes desse vetor. Beleza? Desenhei o plano cartesiano, origem do plano, ó, a origem do plano coincidindo com a origem do meu vetor. Beleza? E aí o seguinte, ó, eu quero saber quem é o representante desse vetor F aqui no eixo X. Para desenhar isso é simples. Eu vou fazer só assim, ó. Vou pegar aqui da extremidade do meu vetor, desço, ó, desço até aqui. Por que eu preciso disso? Porque agora, ó, o que eu tenho, ó, da origem até onde cruzou aqui as duas retas, eu tenho, ó, eu tenho isso aqui. Esse é o meu vetor. Quem é esse cara? Isso aqui vai ser o meu F na direção do eixo X. Esse cara eu vou chamar de Fx. Ok? Esse vetorzinho aqui de preto, que eu desenhei agora para vocês, vai ser o meu representante de F no eixo X. Por isso que eu estou chamando ele aqui de Fx. Tá certo? E aí, olha só o que é que vai acontecer. Esse cara aqui, deixa eu só dar uma melhoradazinha aqui no desenho. Ó, eu quero destacar bem aqui, para vocês enxergarem. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Só para que fique, tentar pelo menos um pouquinho ser mais organizado. Vocês sabem que a organização não é muito meu forte, mas vamos lá, ó. Pronto, melhorou. Olha que beleza. Aqui é o nosso Fx. É o representante do meu vetor F no eixo X. Ok? Pessoal, a mesma coisa que eu fiz para descobrir quem é o meu Fx, eu vou fazer aqui no eixo Y. Ó, eu vou trazer para cá, ó, traçando aqui, onde tocou. Esse camarada aqui, que eu vou desenhar agora, ó, beleza, esse daqui, ó, da origem até onde as duas retas se encontraram, até onde minha reta tracejada tocou o eixo Y. Então, esse camarada aqui vai ser o meu Fy, ou seja, esse vetor é o representante do vetor F no eixo X. Ele tem os dois representantes, no eixo X e no eixo Y. Ok? Um eu chamo de Fx, o outro eu vou chamar de Fy. Pessoal, vocês vão ver aqui, ó, poderia ser um vetor V, podia ser o meu vetor A, podia ser qualquer vetor. Se eu estivesse chamando esse vetor aqui de vetor A, esse aqui seria o meu A na direção do eixo X, o meu AX, e esse aqui seria o meu vetor A na direção do eixo Y, seria o meu AY. Se fosse o vetor V, aqui seria Vx, Vy. Se fosse o vetor P, Px, Py. Não importa a letra que eu estou utilizando para representar esse camarada, ok? Aqui é o representante dele no eixo X e aqui é o representante dele no eixo Y. Esses dois camaradas, Fx e Fy, são os componentes desse vetor. Aqui eles dois estão representados. Só que só a representação deles às vezes não é suficiente para a gente. Eu preciso aprender a calcular esses dois caras. E é aí que vem a delícia. Olha só o que é que vai acontecer. Como é que eu faço para calcular esses camaradas?
quem é esse fx e quem é esse fy. Vou abrir um parênteses e nós vamos falar aqui, certo? Porque eu vou precisar de uma ferramentazinha lá da matemática, que eu sei que vocês já estudaram, que é aquela lei do seno e do cosseno. Lembram dela? Ah, tem a da tangente também. Você vai precisar da tangente agora? Não. Vamos trabalhar só com o do seno e do cosseno. Ok? Vem aqui comigo. Desenhei aqui um triângulo. Esse meu triângulo aqui, um triângulo retângulo. Ok? Por que eu sei disso? Porque esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Ok? Desenhei o meu triângulo retângulo. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui que está oposto ao ângulo de 90 graus, eu não sei quanto ele vale. Eu estou dizendo que ele vale alfa, certo? Pode ser um ângulo de 30, 45, 60. Isso aí vai depender do próprio ângulo formado por esses meus, por essas duas retas, ok? Por esses dois lados desse triângulo. Então, olha só o que é que vai acontecer. Eu tenho meu triângulo retângulo, esse ângulo aqui desconhecido, eu estou chamando ele de ângulo alfa, ok? Pessoal, se vocês lembrarem lá das aulas de geometria que vocês tiveram, esses três lados do triângulo, eles recebem nomes específicos, nomes especiais. Cada um desses lados do triângulo, ele recebe um nome. Lembram disso? Esse lado aqui, que é o lado maior do triângulo, vai ser a hipotenusa. Vou chamar de letra H. Esse ângulo maior é a hipotenusa. Ok? É a hipotenusa. Esse camarada aqui é a hipotenusa. Esse lado aqui do triângulo, ó, esse lado aqui do triângulo, que está oposto ao ângulo alfa, é chamado de cateto oposto. Cateto oposto é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo alfa. Como assim oposto? O ângulo alfa está aqui, o cateto oposto está lá, certo? Então, cateto oposto, hipotenusa, e esse camaradazinho aqui é o nosso cateto adjacente. Esse catetozinho aqui, ó, esse lado do triângulo, recebe o nome de cateto adjacente. Beleza? Então, demos nomes aos três lados do triângulo. Agora, vamos lá usar aquela relaçãozinha que vocês já utilizaram lá na matemática. O seno desse ângulo alfa, o seno do ângulo alfa, vai ser igual, ó, o seno do ângulo é igual cateto oposto, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembram disso? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Não é assim? E cosseno, o cosseno de alfa é igual. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. As duas relaçõezinhas, ó, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? Agora, como eu quero isolar esse cateto aqui, eu vou pegar esse H que está aqui, dividindo, e vou passar ele para cá, multiplicando. Então, olha só como é que vai ficar aqui, ó, arrumando isso aqui. O meu cateto oposto é igual, vou pegar esse H que está dividindo, passo para cá multiplicando. H vezes o seno do ângulo alfa. O cateto oposto é o H vezes o seno do ângulo alfa. A mesma coisa eu vou fazer lá. O cateto adjacente vai ser igual, ó, pego esse H, está dividindo, passo multiplicando. Vai ficar H vezes o cosseno do ângulo alfa. Pessoal, isolei o cateto oposto, isolei o cateto adjacente. Deixa eles dois aqui, ó, certo?
Ô Adnan, por que você fez isso tudo? Por que você deu essa relembrada aqui? Porque nós vamos precisar disso para determinar aqui, ó, quem é o nosso fx e quem é o nosso fy, tá certo? Olha só o que nós vamos precisar fazer. Primeira coisa, os meus três vetores, nesse momento, eles ainda não estão formando o meu triângulo. Ó, eu tenho um vetor aqui, outro aqui e outro aqui. Não estão formando o meu triângulo. Então o que é que eu vou fazer? Para que ele forme um triângulo, para eu poder fazer a aplicação dessas duas relações. Então eu vou transformar isso aqui em um triângulo retângulo. Como é que a gente faz isso? Não é mágica. A matemática permite que eu faça isso. Olha só, preste atenção junto comigo. Eu vou pegar esse meu vetor fy aqui, ó, estão vendo ele? Imagine que ele seja o meu piloto. Eu vou pegar o meu vetor fy e vou arrancar ele daqui, ó, arranquei ele e vou trazer ele até aqui. Eu vou colar ele aqui, ó, nesse lugarzinho, tá certo? Mas Adnan, eu posso fazer isso? Eu posso tirar esse vetor de um lugar e levar para outro? Pode, o vetor é seu. Você leva ele para onde você quiser, tá certo? Contanto que você não mude as características dele, certo? As características do vetor precisam permanecer a mesma. Ó, se ele está nessa direção e nesse sentido, você pode levar ele para onde você quiser, ó, mas permaneceu a mesma direção e o mesmo sentido. Eu não posso pegar ele aqui assim, vou levar ele lá para casa, chego com ele lá desse jeito. Aí eu não posso fazer isso, certo? Eu posso até levar ele lá para casa, mas se ele está assim, eu vou ter que levar ele lá para casa assim, ok? Então, como ele está, ó, aqui, eu vou arrancar esse vetor fy e vou colar ele aqui. Olha como ele vai ficar, ó. Ó. Quem é esse cara aqui? Isso aqui é o meu fy, meu vetor fy. E agora fechamos o nosso triângulo? Fechamos. Ó, fechamos o nosso triângulo. Adnan, ele aqui agora não vai importar para a gente? Não, nesse momento não, porque eu já peguei ele daqui e já trouxe ele para cá, certo? Para que eu fiz isso? Para poder fechar aqui o meu triângulo. Vou tirar esse risquinho aqui que está aqui no vermelho, só para dar um aspecto melhor aqui. Pronto. Aqui está o nosso vetor fy. Ok? Aqui está o nosso vetor fy. Fx, Fy e F. Os três juntos formaram para mim um triângulo retângulo. Por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque esse ângulozinho aqui é um ângulo de 90 graus. Ok, pessoal? E quem é o meu ângulo alfa, então, aqui nesse caso, Adnan? É esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado entre o vetor F e o eixo X. Isso aqui é o meu ângulo alfa. Pessoal, se a gente fizer um recorte disso aqui, olha se isso aqui não está exatamente igual a isso aqui, certo? Qual é a diferença? É que o meu cateto oposto, eu estou chamando ele aqui de fy. Esse aqui, ó, é o meu cateto oposto, que eu estou chamando agora de fy. Esse camarada aqui é o meu cateto adjacente, que eu estou chamando ele de fx. E esse f aqui, ó, é a minha hipotenusa. Ó, aqui é a minha hipotenusa. Quem é que a minha hipotenusa? É o meu vetor f. A hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Tá certo? Esses termos cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, a gente utiliza mais lá na matemática. Aqui eu estou chamando f, fy e fx. Tá certo? A mesma relação que nós fizemos aqui, do seno e do cosseno, nós vamos fazer aqui. Quem é o seno? Ó, o seno do ângulo alfa, lembrando, quem é o ângulo alfa? É o ângulo formado entre o meu vetor
o meu vetor e o eixo X. É esse ângulo aqui, ó. Esse é o meu ângulo, certo? O meu ângulo alfa. Então, o seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto, que na física aqui agora, no meu caso, vai ser o meu FY, sobre a minha hipotenusa. Quem é a hipotenusa para a gente agora? F. Adna está diferente daqui, porque aqui eu chamo cateto oposto de CO, cateto oposto, e hipotenusa. Aqui eu estou chamando o meu cateto oposto, é o meu vetor FY, e a minha hipotenusa é o meu vetor F. Certo? Então ficou, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu quero isolar isso aqui, igual eu fiz lá, ó, igual eu fiz. Quando eu quis isolar o cateto oposto, eu não só fiz pegar a hipotenusa e passar para cá multiplicando. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. FY é igual, vou pegar o meu vetor F, aqui, ó, o módulo do vetor F, e vou trazer ele para cá multiplicando. Então vai ficar, ó, F vezes o seno de alfa. FY é F vezes o seno do ângulo alfa. Ok? A mesma coisa do cosseno. O cosseno do ângulo alfa vai ser igual. Quem é cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é que eu estou chamando de cateto adjacente agora? Fx sobre, quem é a minha hipotenusa? F. Ok? Do mesmo jeito, agora, ó, se eu quero deixar esse cara aqui sozinho, ó, se eu quero deixar esse cara aqui sozinho, esse daqui passa para cá multiplicando. Então vai ficar de um lado só Fx, do outro F vezes cosseno do ângulo. Então vai ficar, ó, Fx de um lado sozinho é igual, passa para cá multiplicando, F vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá certo? Pessoal, olha só. Era isso aqui que eu queria chegar. Aqui e aqui. Fx e Fy. Ok? Isso aqui me permite calcular ou descobrir quanto vale o meu representante do vetor F na direção do eixo X, o meu Fx, ou descobrir quanto vale o meu representante do vetor F na direção do eixo Y. Os meus componentes desse vetor, Fx, Fy e Fx, tá certo? Como é que eu faço então, Adnan, para descobrir quanto vale esses caras? Aí é só jogar aqui, ó. É só jogar aqui. Por quê? Esse vetor F, ele vai ter um módulo, ele tem um valor. 10, 15, 20, 30. Como é um vetor força? 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons, 40 newtons, não importa. Ele tem um valor. Então esse camarada aqui vai ser um valor conhecido, certo? E esse ângulo, alfa, também vai ser um ângulo conhecido, certo? Pode ser um ângulo de 30, 45, 60, são os mais comuns, certo? Mas pode ser também um ângulo de, sei lá, 70 graus, 80 graus, 20 graus. Adnan, mas eu não sei quanto é o seno e o cosseno desses ângulos. Não tem problema, não tem problema. Quando são esses ângulos desconhecidos, a própria questão vai dizer para a gente: considere cosseno de 80 igual a 0,6, seno de 80 igual a 0,3, por exemplo, certo? A questão vai informar para a gente qual é o valor do seno e do cosseno. Olha que beleza que ficou agora. Se a questão vai dizer para a gente quanto vale essa força F, e ela vai dizer também para a gente qual é o seno e qual é o cosseno, descobrir quem é Fx e quem é Fy, ficou moleza. Adnan, então todas as vezes que eu for fazer, eu vou precisar fazer tudo isso que você fez? Não necessariamente. Eu quero que você compreenda, eu quero que você entenda como foi que nós chegamos aqui e aqui. Lembrando que isso aqui vai nos acompanhar durante todo o curso de física.
tá certo? Então, assistam essa aula várias vezes. Se você não conseguiu acompanhar a primeira, assista a segunda vez, a terceira, vocês vão ter essa oportunidade, certo? Vocês vão ter essa chance de fazer isso, melhor do que a aula presencial, porque agora vocês podem assistir, se não assistir novamente. Importante, o que vocês não conseguirem compreender, vão fazendo as anotaçõezinhas de vocês e guardem essas anotações, essas dúvidas, mandem para mim no nosso grupo lá no WhatsApp, mandem para mim pelo Google Class, que aí eu vou tentar tirar essas dúvidas com vocês. Adnan, como é que a gente faz para fazer essas contas, para fazer isso aí agora? A aplicação disso nós vamos fazer na aula de exercícios, tá certo? Aqui é só que vocês compreendam como foi que nós chegamos a esses dois camaradas aqui. Isso aqui é a essência da nossa aula de hoje. Isso aqui, quem é esse FY, quem é esse FX. Se você conseguiu compreender quem é isso aqui e quem é isso aqui, certo? Principalmente aqui na figura, quem são esses dois camaradas, então tá sucesso. No próximo vídeo a gente vai fazer a resolução de algumas questões, tá certo? Vou enviar para vocês as atividades na sala do Google Class para que vocês tentem resolver, e aí a gente vai fazer a correção dessas questões e eu vou resolver junto com vocês, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Ok, pessoal? Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e por hoje é isso.